instrumentos de louvor. Lição número 10. Uma coisa que nós sempre enfatizamos em nossa igreja é que Deus nos criou para a sua glória, para o seu poder, para o seu prazer. Apocalipse 4:11 diz: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. É bom nós estabelecermos esse fato desde o princípio, nossa filosofia de ministério, de vida, porque muitos ministérios, muitas igrejas, eles colocam a ênfase na primeira pessoa, na gratificação pessoal, né, como eu me sinto, mas acima de tudo nós temos que ver o que Deus pensa, se algo glorifica e honra a Deus em primeiro lugar. Então música é para Ele, não para agradar a carne. Nós vimos na lição 9, né, que é ao Senhor, sempre que fala de música na palavra de Deus. Na imagem de Deus, Gênesis 1:26 diz: Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus nos fez seres musicais. De acordo com essas duas psicólogas que nós estudamos várias vezes, lemos várias vezes o livro delas, disseram como forma de terapia, música é extremamente efetiva, porque somos todos cognitivamente seres musicais. Lembre-se, quem pegou só hoje, está pegando só hoje, né? Essas são citações, que vamos usar várias novamente hoje, de fontes seculares. Pessoas que não conhecem a Cristo, são pessoas especialistas na área deles, bem conhecidos no mundo. E eles sabem que música nos afeta, que nós somos seres geneticamente já programados musicais, porque Deus nos fez assim. Esse é outro livro, escrito por um professor de música da Universidade de Columbia e um professor de linguística da Brandeis University. Eles escreveram muito da complexidade da intuição musical, não é aprendida, mas é dada pela organização inerente da mente, que é determinada pela herança genética humana. Toda a criação de Deus é musical. Pode preencher na sua apostila, toda a natureza reflete música. Nós teríamos muitos versículos para ler na Bíblia, nós não vamos ler nem esses que estão aqui. Só gostaria que alguém lesse, só para ter uma amostra, Jó 38, versículo 7. Alguém, por favor, procure ler em voz alta e clara, Jó 38, versículo 7, por favor. Que ele está falando sobre as estrelas cantarem, nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Mas são muitos versículos na Bíblia que falam da musicalidade da criação de Deus. Dois exemplos, vou só mencionar o exemplo da direita, que é da aranha. Como é que a aranha faz uma teia e não fica grudada na teia? Ela passa aquela substância, né, grudenta, e como que ela não fica grudada? A aranha usa um sistema musical que Deus criou na natureza, chamado a física das cordas, ou os harmônicos, ou a série de sons secundários. Quem toca violão sabe o que é isso. Se eu fosse pegar e tocar um Mi no piano, um Lá no piano, vai vibrar a corda Lá no violão, porque eles estão na mesma vibração. Só que se você pegar uma corda de violão e você toca essa corda, você vai ver que primeiro ele faz uma grande barriga, depois ele começa a se dividir em vários pontos. Esses são os harmônicos. E já seria um assunto bem complexo. A música é baseada nos harmônicos. Quando nós criamos harmonias, são coisas que Deus já criou quando Ele fez o homem, quando Ele fez esse mundo. Então a aranha, ela desce, ela pinta toda a corda, no fim ela toca a corda, e essa corda divide nos harmônicos, e assim espaça certinho aquelas partes grudentas, ela sabe pular por cima. Como que a aranha sabe disso, né? Usa música. Esse livro é muito interessante, O Mundo é Som. Diz: tem se tornado possível fazer a canção dos planetas audível. O espectro sonoro dos 6 planetas visíveis, incluindo a Terra, cobre 8 oitavas, quase idêntico ao alcance da audição humana.
A lei de constantes e múltiplas proporções, conhecida da química, pode ser entendida como um catálogo gigante de proporções harmônicas. Harmonia, música, natureza. Esses números, quando transpostos para proporções de intervalo, produzem apenas e exclusivamente a maior parte dos intervalos mais consoantes. Oitava, quinta, quarta, sexta maior e terça menor. Tudo termos musicais falando da natureza. Aqui a verdadeira esmagadora evidência para a estrutura sonora musical harmônica, bem como harmoniosa do mundo. Esse estudo em USA Today, jornal dos Estados Unidos, diz 3 planetas encontrados fora do sistema solar. Conforme o sinal gira para dentro da visão desse planeta, ele pulsa num ritmo com maior precisão do que o tic-tac de um relógio atômico. Quase tudo no macro, esse outro livro chamado Terceiro Ouvido, quase tudo no macro e microcosmo e no nosso mundo terrestre obedece às leis de harmônica. Esse livro, traduzindo, seria Desafinado e Desajeitado, escrito por um neurologista. Ele diz: nós somos seres musicais natos por causa da natureza espacial do cérebro humano e do sistema muscular fenomenal ao qual ele está conectado. Nossa responsabilidade à música, no entanto, assim como nossa responsabilidade à linguagem, parece ser uma outra questão, dependendo de um poder de síntese das habilidades auditivas e cognitivas únicas no reino animal. Quer dizer, o ser humano, de uma forma especial, é um ser musical. Deus não é só o criador de música. Toda a natureza reflete música porque Deus não só criou música, mas Deus é propriamente um ser musical. Maravilhoso pensar nisso. Zacarias 9,14, entre outros trechos, diz: e o Senhor será visto sobre eles, ele e as suas flechas sairão como relâmpago, e o Senhor Deus fará soar a trombeta. Irá com os redemoinhos do sul. Veja Sofonias 3,17. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará, ele se deleitará em ti com alegrias, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Em inglês essa palavra com júbilo é traduzida com cântico, está falando sobre canção, sobre música mesmo. Então Deus é um ser musical, Ele próprio é musical. Por isso a música tem tanta influência sobre nós, porque Deus é musical, Ele nos criou seres musicais. Isso já vem da própria criação, já parte da nossa natureza. Nós fomos criados à imagem de Deus. Nós nem podemos imaginar como vai ser a música no céu. A música na terra nós fazemos o melhor possível, tentando seguir os padrões de Deus. Por isso estamos estudando isso. Mas nós nem podemos imaginar como vai ser. Por mais que nós tentamos, sempre vai ser imperfeito quando o homem faz, né? Mas no céu vai ser maravilhoso, perfeito. E aqui na terra é só uma sombra realmente do que vai ser lá no céu. Mas como nós ouvimos quarta-feira, né, o pastor pregou, aqui deve ser um pequeno céu na terra, né? E devemos fazer o melhor para ter música no padrão de Deus. É imprescindível então que o caráter da música do crente reflita o Criador. O músico cristão tem a obrigação de comunicar claramente os atributos de Deus na música sacra. Agora eu vou fazer uma pergunta e respondem todos juntos. Se Deus é um ser musical e a música tem que refletir o Criador e os atributos dele, nossa música deve mostrar na forma que ela é apresentada, na forma que ela é usada, ordem. E desculpa aqueles que estão pegando hoje, quando a gente fala de música, nós estamos, a não ser a próxima lição, desconsiderando as palavras. Nós estamos falando da música em si, que é uma linguagem que comunica independentemente das palavras, né? Então a nossa música deve refletir, falando que nós devemos refletir o Criador, ordem ou desordem? Santidade ou sensualidade? Como vimos na batida do mundo. Justiça ou, como vimos a filosofia na semana passada, em vários tipos de estilos musicais, faça como quiser. Sem dúvida, deve refletir a pureza, a santidade, a ordem
do nosso Criador. Esse livro é de uma fonte cristã, Música e Ministério. Ele diz: na base da criação se encontra desígnio, não caos. E música, como parte da ordem criada em nosso mundo, deve participar das leis de nossa existência. Forma musical artística demonstra as características de ordem e propósito da criação de Deus. Sem coerência, formato, propósito ou forma, não existe música. Música consistente afirma bem esse aspecto da doutrina da criação. Música que é caótica por faltar forma coerente nega essa doutrina. Isso mostra um pouquinho da filosofia que nós vimos na semana passada. Quando você tem forma musical escrita de uma forma coerente, de uma forma organizada, correta, melódica, né, apoiando a parte principal da música, que é a melodia, e pessoas pegam aquela música e fazem como querem, vão, sobem, descem, fazem sons diferentes, fora do padrão da música, porque eles têm uma outra filosofia. Nós queremos refletir a santidade do nosso Deus através da música. O som da música e as palavras dos cânticos devem refletir o Evangelho. Agora estamos falando de palavras também. O som e as palavras têm que ir juntas, elas têm que encaixar. Volta para aquele exemplo da primeira lição, né? Se você falar assim: eu estou feliz hoje, né? Eu estou feliz hoje. Eu estou feliz hoje. Eu estou feliz hoje, né? Você tem que as palavras e o som tem que pregar a mesma mensagem. Música e as letras também. Agora, quais letras nós vamos cantar? Quais são letras aceitáveis para a música sacra, música que honra a Deus? Vamos ver então. Em Salmo 119, 54, os teus estatutos têm sido os meus cânticos na casa da minha peregrinação. Então, todos os aspectos da música sacra, o caráter do som, as implicações das letras, a maneira na qual os sons e as letras são transmitidos e o espírito com que são projetados devem puxar o ouvinte do mundo e dirigir a sua atenção ao Senhor. Tudo, o caráter do som, as letras, a forma que é cantada, a forma que é apresentada, tudo deve ser piedoso. A música deve ser piedosa. O cantor deve agir de uma forma piedosa. As letras devem ser piedosas para refletir Deus. Palavras para louvor, ponto B, ou palavras para agradar. Se você ouvir muita da música, grande maioria da música de MCC, música cristã contemporânea, não música feita hoje, tem boa música sendo feita hoje, mas a gente está falando de música do estilo do mundo, né? Rock e outros ritmos, usado para ministério supostamente, chama-se MCC, música cristã contemporânea. O principal foco deste estudo tem sido e continuará sendo no som, em vez de das palavras. Porém, é importante considerarmos algumas das letras encontradas em música sacra contemporânea, em MCC. Muitas das letras das músicas contemporâneas dão a ideia de intimidade, sem deixar claro de quem está falando. Veja só, eu vou traduzir essas palavras. Nunca vai ter um outro que vai me amar como você. Nunca vai ter ninguém, outra pessoa que vai me segurar nos braços, me moldar, me amar, né? Agora, é bem aberta a interpretação essa música. Inclusive, cantada por Amy Grant, uma das mais famosas, conhecidas cantoras de MCC, né? Mas tem a técnica do microfone e tudo mais, a forma que canta também, né? Bem juntinhos, bem encostadinhos com o microfone, como nós falamos na semana passada, né? Tudo isso, de quem está falando, e as letras vão tudo por aí, nós vamos ver algumas letras.
salmista disse: cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu tiver existência. A minha meditação acerca dele será suave, eu me alegrarei no Senhor. Então, qual veículo o salmista usou para expressar a alegria sobre o que Deus criou? Música. Vamos ver algumas das palavras em música na Bíblia, palavras que honravam a Deus. Na música do cristão devem estar presentes palavras sobre, vão preenchendo na sua apostila. Seu nome, Salmo 105, versículo 1. Vamos abrir a Bíblia em Salmo 105, tem vários trechos lá em Salmo 105 falando sobre música que agrada ao Senhor, o tipo de letra que é usada para louvar ao Senhor. Salmo 105. Louvarei ao Senhor e invocarei o seu nome, farei conhecidas as suas obras entre os povos. Então ele cantava palavras sobre seu nome, também sobre as suas obras. Veja o versículo 2 de Salmo 105. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Outras palavras que devem estar na música do salvo, outras letras que devem estar, suas maravilhas. Salmo 145, versículo 7, vai até Salmo 145, versículo 7. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Cantar sobre a sua justiça. Só que frequentemente, o que aparece em músicas de MCC? Vez após vez, a música cristã contemporânea expressa mais sentimentos e emoções e condições de você, mim, meu, eu, do que sobre o Senhor. Muitas das músicas se referem vagamente. Se pudessem, eu já recebi letras de alunos, né, até se dizem evangélicos, de MCC. Fala, o que está falando essa letra? Nem eu entendo o que está falando. Às vezes nem consigo nem pegar as palavras, e quando eu consigo, é muito ambíguo. Muito do que está falando, não é nada claro, não é nada declarado da palavra de Deus. Eles nem querem, nós vamos ver sobre isso também, eles nem querem falar muito abertamente. Por aquela razão de cruzar a ponte, lembra que nós falamos na semana passada. Mas o salmista disse: os teus estatutos têm sido os meus cânticos. A palavra de Deus era o cântico dele, na casa da minha peregrinação. Então, música sacra, mais uma vez, vamos enfatizar, não é para entretenimento. Veja as palavras dessa música, dessa mesma cantora que nós acabamos de tocar. Esse é um exemplo. Não pegue carona com um estranho, não tem maneira de saber para onde vão. Você pode ser largado em uma longa estrada escura, perdido e sozinho. Você não se lembra o que a sua mamãe te disse? Você tem que aprender a diferença entre o quente e o frio. Agora, se alguém puder me explicar essas palavras, né? Exatamente o que está dizendo, eu agradeceria, né? Eu já vi letras de músicas do mundo que tem o mesmo sentido aí, mesma coisa. Você não sabe do que está falando. Só que numa entrevista com essa cantora, aliás, desculpa, entrevista não, foi uma reportagem sobre essa cantora e sobre essa música, veja o que diz. Uma reportagem, inclusive, no jornal de Boston, falando sobre essa cantora. Você quer cantar? Solte sua voz. Quer dançar? Então dance até cair. Hoje à noite celebramos. Com essas palavras, ela iniciou a seu próprio estilo de reunião de avivamento no Worcester Centrum, segunda à noite. Por quase 2 horas ela manteve o espírito se movendo, emitindo vocais fortes, mais ternos, acompanhada por uma mistura de pop elétrico que parecia mais apropriada para uma festa de dança, isso aqui é um jornal do mundo falando, né, do que para uma igreja. Who to Listen To, aquela música que eu acabei de tocar, mostrar, né, as letras. Um número animado até apareceu em um episódio de Miami Vice. Pelo menos alguém sabe o que Miami Vice aqui. Já pensou, né? Aquele seriado, viu, né? Sujo.
apareceu essa música, porque eles querem cruzar a ponte, lembra que a gente falou semana passada? Contra os princípios bíblicos, que música sacra, né? É ao Senhor, ao Senhor. E é para, como eu falei, cantar os estatutos do Senhor, cantar da glória dEle, do nome dEle, as maravilhas dEle. Os seus estatutos têm sido o meu cântico. Não aquelas palavras vagas sem sentido, em sentido duplo até. Por que então, a pergunta aí, por que muitos dos artistas cristãos populares estão produzindo música que não se encaixa nos padrões da palavra de Deus? Por quê? Vamos pensar um pouquinho, que isso é um fato. A gente poderia mostrar muitos e muitos exemplos. Por quê? Pensa um pouquinho. A resposta está aqui. A maioria dos artistas cristãos contemporâneos compartilham poucas de nossas posições bíblicas. Muitos estão pregando outro evangelho. Eu vou mostrar isso. A pergunta é: por que estão mudando? Essa cantora que nós acabamos de citar, ela disse porque ela está mudando. Ela fala claramente, inclusive, era um artigo de uma revista supostamente cristã chamado Family Circle. E o título, só para você ver, o título desse artigo era A Madonna de música gospel, de rock gospel. A Madonna de rock gospel. Só para você ter uma ideia. E daí perguntaram assim para ela, fala nessa entrevista: durante o último ano, falando sobre ela, desculpa, a sua música tem mudado. Muitas referências a Deus nas suas músicas foram trocadas por assuntos como paixões ou amizades. Ela diz: eu fiquei desiludida e é por isso que minhas palavras se tornaram menos idealísticas. Ela diz: eu estou descobrindo que o mundo não é um lugar perfeito e Deus não pode resolver os problemas de todo mundo. Está vendo? Essa é o tipo de cristianismo deles, dessas pessoas no mundo MCC. E numa entrevista no jornal de Arizona, ela diz assim: sou cantora, não pregadora. Eu não estou procurando converter ninguém. Eu sinto que pessoas vêm para ouvir minha música, não o que eu vou dizer. Adoro dançar, veja só, mas há pessoas que escutam minha música que não se sentem bem dançando. Eu tenho que pensar nelas. Eu não vou dizer com muita frequência que gosto de uma cerveja gelada enquanto assisto a um jogo de futebol. Isso pode incomodar alguns fãs também. Eu estou tentando alcançar tantas pessoas que expressar certas opiniões pessoais pode ser uma barreira. Gente, ela não tem a mesma filosofia bíblica que nós e que nossa igreja. Amém, né? Música, é uma citação interessante que eu peguei no livro que eu estou lendo essas últimas semanas, o debate sobre música cristã, eu já mostrei. Música é um dom de Deus ao homem, para o homem usar para refletir a sua pessoa. Não é um dom do homem para Deus usar em evangelismo. Nós falamos bastante disso a semana passada. A mesma cantora, numa outra revista, na Ladies Home Journal, ela diz assim: meu maior desejo, ela diz com veemência, é contar às pessoas como minha vida foi tocada por Jesus. Mas assim que menciono Jesus em uma entrevista, leitores perdem interesse e dizem: o quê? Não, ela pirou. Ela descansa o queixo na mão e ri. Então, acho que não vou dizer mais, só vou continuar cantando isso, ela diz com um sorriso. Mas cantar tem suas desvantagens também. Me impede de ser uma da turma. Eu sinto falta disto. Daí falam sobre ela. Depois de 8 álbuns, ela tem atraído centenas de milhares de fãs jovens e limpinhos, a maioria entre 13 a 25 anos de idade, que conhecem cada palavra de cor. Como fãs de rock em todo lugar, eles batem palmas, vibram, juntam as mãos, balançam em seus lugares e dançam nos corredores. Eu tenho um senso saudável do que é certo ou errado, mas às vezes usar um palavrão entre amigos, por exemplo, pode ser bom para uma risada. Gente, se isso é cristianismo, como eu falei semana passada, eu vou jogar fora minha Bíblia, porque minha Bíblia está errada, né? Minha Bíblia não prega esse cristianismo. Parece para mim, ela diz, em reflexão posterior, veja só, que pessoas que são mais dogmáticas contra sexo pré-nupcial têm experimentado algum tipo de dor em suas próprias vidas.
Como as pessoas que dizem o não categórico ao rock and roll, as chances são de que tenha alguma coisa a ver com uma tristeza no passado. Gente, isso daqui é outro evangelho. Esse não é o evangelho que nós conhecemos, que transforma vidas pecaminosas, salva, né, e dá uma nova natureza. Isso não é nova natureza. Veja só uma outra música, de outro cantor. Quem escutar? Quem já ouviu uma música assim? La 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 la. Quem já ouviu? Vocês sabiam que é cristã? Sabiam? Quem sabia que era cristã? Quem não sabia? Tá bom, essas são as palavras. You light up my life, né? Você ilumina a minha vida, me dá esperança para continuar. Você ilumina os meus dias e enche as minhas noites com canto. Não pode ser errado quando parece, a palavra em inglês era quando sente, né? Quando sente tão certo, porque você ilumina a minha vida. Essa é de uma cantora, Debbie Boone. Esse você também é nebuloso. Quem é esse você, né? Que ilumina a vida dessa pessoa? Jesus. Esse filme estava, inclusive, essa música estava num filme que ganhou um Oscar. Só para você ter uma ideia, né? Ela conseguiu cruzar a ponte. E essa música, pessoalmente, já ouvi em muitos lugares. Shopping, eu sabia por muitos anos que é uma música MCC. Tá certo essa frase? Não pode ser errado quando sente. A palavra em inglês era sentir mesmo, tão certo. Tá certo essa filosofia? É cristão isso? Não pode ser errado quando sente tão certo. Agora, eu falei, essa música, até em boates toca essa música tá, eu não saberia dos boates, mas já ouvi falar, né? Eu não sei por experiência, mas dizem, né, que em todo lugar essa música toca. Mas daí a pergunta pode ficar na cabeça de alguém: será que essa música está sendo usada para propósitos que nem o cantor, nem o compositor tiveram essa intenção? Será que não era a intenção deles isso? Vamos ver o que eles dizem. Cantores contemporâneos honestamente acreditam que chegou a hora de algumas músicas cristãs autênticas penetrarem a veia secular. Ao invés de dizer, isto é um álbum cristão, isto é um álbum secular, estamos dizendo, esse é um bom álbum que cristãos e o mundo vão gostar. Para você apelar para o mundo, gente, você vai ter que usar a música que o mundo quer mesmo, né? Nós falamos bem disso, que música é uma linguagem. Eles creem que parte da razão pela qual eles gozam de boa aceitação na indústria do entretenimento, esses cantores, é por causa dos seus perfis relativamente discretos de cristianismo no palco. Quer dizer, eles não gostam de mostrar muito que eles são crentes, não. O que eles não enxergam é que podemos perder nosso palco se forçarmos muito a barra. Cristãos evangélicos me perguntam, como você pode cantar não pode ser errado quando sente tão certo? E esse tipo de coisa. Eles estão cegos para o fato de que ela tem aparecido nacionalmente na TV várias vezes. E é bem conhecido que é uma música cantada ao Senhor, e o Senhor obviamente já está usando. Irmãos, deixem de lado um pouco essa referência a Deus. E vamos focalizar nessa filosofia anti-Deus e anti-bíblico. Não pode ser tão certo quando sente tão errado. Isso é contrário à palavra de Deus. Inclusive, é isso que o mundo diz, né? A Bíblia diz que tem um caminho que parece bom ao homem, mas o fim deles é o fim de morte. Claro que existem coisas que podem parecer sentir tão bem que está totalmente errado. Então ela diz que quem é contra isso, essas palavras, eles são cegos. Eu vou dizer que ela é cega. Totalmente cega ao que a palavra de Deus diz. Claramente, a Bíblia, gente, não vamos deixar a Bíblia subjetiva. Eu acho que você acha, é liberdade. Não, a Bíblia é clara no que é certo e o que é errado. Deus não deixou isso na dúvida. Mas pessoas, até no mundo cristão, querem deixar tudo meio do cinza. A Bíblia diz isso mesmo. Diz. Eles que estão cegos. Agora, nesse pensamento, se o louvor que é devido a Deus se tornou um barulho, Amós, Deus disse, afaste de mim o estrépito, o barulho dos seus cantos, aos ouvidos de Deus. Isto é em parte o responsável pela confusão
pelo descontentamento, pela intranquilidade e pela carnalidade na comunidade cristã. A própria música que é um barulho aos ouvidos de Deus, essa própria música tem contribuído para a carnalidade. Eu falei desse livro mais recente que eu estou lendo agora, acabei de comprar, sobre esse mundo. Gente, o que entrou de sujeira e carnalidade nesse mundo já tinha, mas agora bem mais aberto, bem mais declarado, porque a música já declarava isso, o tipo de música, o tipo de batida, o tipo de ritmo, e essa própria música está transmitindo essa confusão no mundo cristão. Mesmo quando a verdade é revelada e é tão óbvia, por que pessoas estão tão cegas? Não só cegas, mas crentes apoiando isso. Eu acho certo também. Estar morno espiritualmente causa cegueira. Estar morno. Como eu falei, se a Bíblia é tão clara, quanto ao mundo, não há mesmo mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. É tão claro. A Bíblia diz: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Agora, se você olha para o crente, ele parece, ele veste, ele age, ele canta, tudo igual ao mundo. O que é mundo então? Vamos voltar para o estudo. O que é mundo então? Então pessoas desprezam a verdade tão clara da palavra de Deus. Por quê? Porque estão cegos. E a Bíblia deixa isso claro, eles estão cegos. Apocalipse 3, 14 e 17. Eles querem jogar que nós somos cegos, gente. Mas a Bíblia é só você ler a própria palavra de Deus. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz: rico sou, estou enriquecido e não tenho falta de nada. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Carnalidade causa cegueira. 2 Pedro 2:1 fala sobre isso também. Pedro diz: pois aquele quem não há estas coisas que ele ensinou claramente em 2 Pedro, é cego, e não vendo de longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Cego, carnalidade, frieza espiritual, saindo da palavra de Deus, causa cegueira. E é perigoso, porque nós mostramos, mas muitas fontes, que a música de hoje em dia tem contribuído. A própria música, o tipo de música contribuiu para essa cegueira. O próprio tipo de música que a igreja está usando hoje é uma música que transmite carnalidade. O seu som, esquece as palavras de novo, e está causando essa cegueira. E é perigoso. Veja o resultado dessa cegueira em capítulo 2. Ele diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Esse mundo de MCC começou com palavras bonitas, mas cada vez está ficando pior. Nós citamos vários na semana passada. Instrumentos de louvor. Vamos falar um pouquinho sobre instrumentos. Nós falamos sobre palavras, falamos sobre Deus é um ser musical. Que tipos de palavras honram, glorificam a Deus na música? Falam sobre Deus, a justiça dele, o nome dele, a palavra dele. Colossenses 3, diz que nós devemos ensinar e a demonstrar o quê? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. É a palavra de Cristo que nós vamos transmitir pela música. Não essas palavras ambíguas falando de você como se fosse um namorado. Não, isso não existe na palavra de Deus, esse tipo de letra. Mas vamos falar sobre instrumentos agora. Pessoas perguntam: no Velho Testamento existem muitas referências à música, tanto instrumental e vocal, solenidades. Nós vamos ver na última lição de hoje sobre muitos instrumentos e orquestras e grandes festas, com eu falei solenidades envolvendo todo tipo de instrumento. E a pergunta é: por que existem tão poucas referências a instrumento
No Novo Testamento existem poucas referências à música, talvez somente uma referência a instrumentos, que é 1 Coríntios 14, quando ele diz cantar, a palavra era salo, que é um termo instrumental. Lembra que nós falamos colocar melodia, né? Pode ser a única vez que aparece um termo instrumental. Por quê? O Novo Testamento fala tão pouco de instrumentos. É porque nós não devemos ter instrumentos na igreja? Vamos ler o que diz Leonard Seidel. Ele é salvo, um evangelista na área de música. Ele diz: há uma razão básica porque não encontramos mais referentes à música na igreja primitiva do Novo Testamento. Era um corpo que temporariamente se reunia em casa, em navios, no mercado, à beira-mar, às vezes às escondidas, longe daqueles com o intento maligno de eliminá-la. A igreja do primeiro século, né? Era na casa nós vemos até na palavra de Deus, na igreja que está na casa, lá em 3 João, 2 João, de Gai, outras igrejas que até reuniam as escondidas. Já que não existia nenhum lugar de reunião seguramente estabelecido, era impossível organizar um programa de música formal. Músicos do Novo Testamento utilizavam mecanismos musicais simples para instrumentação, e isso era feito sob circunstâncias difíceis. Então, não era fácil os crentes do primeiro século terem muitos instrumentos e música assim, organizada dessa forma. Mas, vamos pegar um princípio para a nossa vida. No Velho Testamento, Deus habitava com seu povo no templo. Seus filhos empregavam instrumentos, às vezes milhares deles, como em 1 Crônicas 23, para louvar o seu nome. Hoje Deus habita onde? Assim, de uma forma especial. Onde Deus habita? Em nós. 1 Coríntios 6, 19 e 20, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, consequentemente, nós somos seus instrumentos de louvor. Você é um instrumento de louvor do Senhor. Isaías 43, 7 a 21 diz: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, está falando de nós, a igreja agora, os formei e também os fiz. A este povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Nós somos os seus instrumentos de louvor. Nós, os salvos, instrumentos do Senhor. Nós podemos usar instrumentos para louvar a Deus? Podemos. Mas vamos lembrar disto. Nós vamos ouvir hoje à noite alguns. Nós podemos ouvir instrumentos musicais, usar instrumentos musicais para louvar a Deus. Mas lembre-se, um instrumento é uma extensão da pessoa que está tocando. Ele revela a personalidade de quem o toca. Isso até os músicos do mundo, por exemplo, a Anne-Sophie Mutter, uma das 3 maiores violonistas do mundo, disse que o violino faz parte de mim mesmo. Quando você toca um instrumento, é uma extensão de você. Por isso nós falamos e mostramos, até demonstramos no piano, no violão, que a forma que você toca, a maneira que você toca, o músico cristão, ele faz parte de 2 mundos. Ele pode ir para o lado da carne, ele pode tocar música que apela para a carne, com harmonias dissonantes, mais estilo jazz, ritmos dançantes. Ou ele pode pegar música e com essa música louvar a Deus e transmitir ordem, santidade, glória ao Senhor. E isso é uma extensão da própria pessoa que está tocando o instrumento. E nós somos o instrumento do Senhor para o louvor dele. Nós podemos usar esses instrumentos. Enquanto o Filho de Deus canta e toca, ele deve estar ciente de que Deus habita nele e que ele, o crente, é seu instrumento de louvor.